Aqui nós temos a população, né? O estado do Pará hoje, 2023, ele tem quase 9 milhões de pessoas e o município mais populoso, logicamente, que é Belém, né? Então aí nós temos um ranking: Belém, Ananindeua, Santarém, Marabá, Paropebas e Castanhal, né? Sempre eu trabalho aí com os 5 primeiros, tá? Sempre eu peço para vocês memorizarem os 5 primeiros, qualquer tipo de ranking. Belém, 1,5 milhão. Ananindeua, mais de meio milhão. Então, somando aqui, gente, Belém e Ananindeua, região metropolitana, 2 municípios da região metropolitana, você tem mais de 2 milhões de pessoas, beleza? Santarém, uma grande população, a terceira maior do estado. Marabá, quarta. Paropebas, quinta. Como nós memorizamos, né? Sempre eu gosto de pegar as primeiras letras, né? Para a gente memorizar. Então você vê aqui, olha, faz alguma coisa para tu memorizar essas letras aqui, ó. Belém, Ananindeua, Santarém, Marabá e Paropebas. Belém, tu lembra de Brahma. A, Ananindeua, de Antártica. S, Santarém. M, uma bebida com M. Caramba, né? M, Mi, Ma, sei lá, esqueci. P de Pilsen. Pronto. Coloca alguma coisa na tua cabeça. Os meus alunos que são muito talaricos, fura-olhos, uma vez eles falaram: bonito, bonita, a sua mulher policial. Olha só. Bonita, a sua mulher policial. Policial civil. Pronto. Castanhal. Então cria, gente, alguma frase para você memorizar. Eu gosto muito de Brahma, Antártica e Skol, memorizando aqui os 3 maiores municípios quanto à população. Aqui você tem o estado do Pará, né, como um todo, com os 144 municípios, e eu trago a localização geográfica para você ter uma noção, né, desses municípios cobrados no teu edital. Então, Belém, Ananindeua e Castanhal, região metropolitana. Tucuruí, observa Tucuruí, fazendo fronteira com Novo Repartimento, com Breu Branco, Goianésia e etc. Ok? Você tem aqui Marabá, fazendo fronteira com Itupiranga, São Félix do Xingu, Paropebas. Marabá se destaca por seu entroncamento rodo-hidro-ferroviário. Do outro lado do mapa você tem Santarém e Altamira, né? Santarém e Altamira, no oeste do Pará. Destaque para Altamira aí pelo grandioso território. E para finalizar, nós temos o município de Breves, na ilha do Marajó, na mesorregião do Marajó. Então, principalmente para vocês que são fora do estado do Pará, para vocês terem essa ideia, essa noção, né, de onde fica mais ou menos localizado, de onde fica localizado esses municípios. Então, esse mapa aí, literalmente um mapa mental, dá essa noção de geografia para vocês, ok? Então, vamos começar. Vamos começar falando sobre Belém. Lembrando que Belém apareceu na prova passada, ele falou sobre o mercado do ver-o-peso, né? Belém surgiu durante um momento ímpar na história de Portugal, durante a União Ibérica, onde o rei Filipe II ele dominava tanto Portugal quanto a Espanha. O rei Filipe II era um rei espanhol, tá, gente? O rei de Portugal morreu, não tinha quem assumisse o trono diretamente. O safadinho do Filipe II, através de muito poder econômico, corrupção e força militar, assumiu o trono de Portugal. Automaticamente levou ao farelo o Tratado de Tordesilhas. Aqui no Pará a gente fala muito isso, né? Levou o farelo, levou o destempero, acabou na prática o Tratado de Tordesilhas. E o Filipe II mandou organizar tropas
que expulsaram os dito cujos estrangeiros do norte do Brasil, que hoje é Nordeste. Então eles foram para Fortaleza, eles foram para São Luís do Maranhão, até que Caldeira Castelo Branco chegou aqui em 12 de janeiro de 1616 e fundou uma pequena fortificação chamada de Forte do Presépio. Ainda não era o Forte do Castelo. Beleza? População, como eu falei para vocês, mais de 1,5 milhão de habitantes. Aí você tem uma distinção entre homens e mulheres, né? Então tem mais mulheres do que homens aqui na nossa população. A taxa de fecundidade, que é a média de filho para cada mulher, 1,34. Não chega a ser nem 1,5. Então, quanto mais próximo das grandes metrópoles, a taxa de fecundidade ela é menor, porque as mulheres estão muito mais focadas nos estudos e no mercado de trabalho. Belém, logicamente, pertence à mesorregião metropolitana. Você observa aqui, gente, que é uma tendência, né, de décadas a taxa de fecundidade. Então, as nossas mães tiveram em média 2, 3 filhos, as nossas avós tinham 8, 10, 12 filhos. E hoje em dia tem gente que nem quer ter mais filho, tem gente que é pai de pet, mãe de pet. Alguns meses atrás eu fui no aniversário de um cachorro, eu acho muito bacana isso, né? O PIB é o segundo maior da região norte. Professor, segundo maior? Sim, porque em Manaus, por conta da Zona Franca, nós temos um PIB muito maior do que Belém do Pará, beleza? E aí você tem os dados sobre a receita pública, a balança comercial e a média de salário, gente, de quem vive na capital. É uma média razoável, né? 3,5, né? Aproximadamente o quê? 4 mil reais, grosseiramente falando, né? Então vocês aí que estão estudando para o concurso público, vocês estão abaixo da média ou estão na média? Professor, nem salário eu tenho, a situação está difícil. Eu só estou bebendo glace e água, draft, mas isso vai melhorar, não esquenta a cabeça, beleza? PIB. PIB você tem aqui, gente, uma visão geral. Novamente, sempre eu peço para vocês memorizarem o quê? As letras, né? Memorizarem os 3 primeiros. Então tá aqui, filho de Deus, os maiores PIBs do estado do Pará: Belém, Paraopebas e Marabá. Eu quero que vocês fixem esses 3 primeiros, tá? Por que Belém? Porque é a capital, porque é onde tem a maior população, é onde tem muita circulação de impostos, ICMS, o setor terciário ele é muito forte. Paraopebas e Marabá, logicamente, vinculado à mineração. E Marabá também, junto com Paraopebas, tem o desenvolvimento muito importante da pecuária, principalmente Marabá. Beleza? Então, aquilo que eu falei, gente, está aqui, olha. O PIB de Belém, mais de 30 bi, e o PIB de Manaus, 78 bi. Né? Por que o PIB é tão grande em Manaus? Zona Franca. Lembrando, tá, gente, que o PIB não quer dizer que o povo vive de forma linda e maravilhosa. Devemos levar em consideração a qualidade de vida do povo, levando em conta as estatísticas do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Está aqui, gente, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O último dado consolidado que nós temos é de 2010. Agora vai sair o próximo no IBGE. Lembrando, tá, gente? Eu estou gostando dessa canetinha para escrever aqui. Agora eu vou escrever para caramba para vocês. Lembrando que o IDH ele é de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, o IDH é legal. É bacana. É de coisa de país de primeiro mundo. Vamos levar em consideração aqui, olha, dividir aqui, ó, de 0 a 1.
Então, acima de 0,5 já é o IDH melhorzinho, né? Vindo aqui em direção a 1. Então, 5, 6, 7, 0,7. O IDH é muito bom. Aqui é bom na capital paraense. Agora, em país de primeiro mundo, é 0,8, 0,9. Correto? Mortalidade infantil, muito alta, tá, gente? Muito alta. 15,41. Taxa de homicídio, também alta. Mas lembrando que nós já tivemos taxas muito maiores, tá? Taxas de guerra, tá? Taxas semelhantes do Afeganistão e do Iraque, aqui no estado do Pará. Eu nem estou tratando tanto, gente, de Belém, quando eu falo dessas taxas de guerra, tá? Então, aqui, lembrando que sempre é dividido pela população. Muitas dessas pesquisas é a cada 100 mil habitantes. Então, se a população é pequena e morre 5, 10 pessoas, a taxa de homicídio vai lá para cima. Beleza? Uma coisa é morrer 5 pessoas em Orilândia do Norte, outra coisa é morrer 5 pessoas em São Paulo. A taxa de homicídio em Orilândia do Norte vai ser com certeza bem maior. Chegamos em Ananindeua, né? Ananindeua, lá no século XVIII, era um grande engenho de açúcar. Era formado, na verdade, por grandes propriedades, latifúndios. Em 1850, muitos ribeirinhos se estabeleceram nas margens do rio Maguari, muito mais conhecido como rio Maguari, mas Maguariaçu, né? Então, nesse período, final do século XIX, muitos cabanos também se refugiaram nas ilhas de Ananindeua. Ananindeua é formado por várias e várias ilhas, tá certo? 1883, final do século XIX. Final do século XIX, gente, nós temos a economia da borracha, né? Nós temos a Belle Époque. Muitos nordestinos vão vir para o Pará para trabalhar com a economia da borracha, né? Isso, final do século XIX, início do século XX, e durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados da borracha, trazidos pelo SENTA, né? O Serviço de Mobilização para os Trabalhadores da Amazônia. Então, gente, é a Belle Époque. E para atender a Belle Époque, nós temos o desenvolvimento, a construção de uma estrada de ferro, né? Estrada de ferro que seria Belém a São Luís. Mas como tudo demora, né, aqui no Pará as obras demoram anos, cortaram até Bragança. A estrada de ferro não foi concluída e a economia da borracha levou o farelo. Então, para a construção dessa estrada de ferro, ao longo da estrada de ferro, várias cidades foram surgindo e ganhando um fluxo maior migratório, né? E Ananindeua não foi diferente, né? Então, Ananindeua vai ficar à margem da estrada de ferro, hoje a BR-316, a principal entrada, praticamente a única entrada da capital paraense. Então, embora Ananindeua temos, né, 14 ilhas aproximadamente, como Santa Rosa, São José de Sororoca, Guajarina, entre outras. Ananindeua é uma cidade muito de característica à margem de rodovia. E Ananindeua vai ganhar sua autonomia em 1944, né, já no período da Era Vargas. 3 de janeiro nós comemoramos o aniversário de Ananindeua, correto? Ananindeua destacou-se muito na década de 70, 80 e 90, nesses 30 anos aí, por conta dos conjuntos residenciais, né? O indivíduo que mora em Ananindeua nesse período, ele praticava muito o que nós conhecemos como migração pendular. Mora no local e trabalha no outro, e depois volta para sua residência. Fica indo para um lado e para o outro, parece um pêndulo de relógio,
beleza? Então aqui nós temos o conjunto Cidade Nova, temos Cidade Nova 1, 2, 3 até o 9. Nós temos o conjunto Paá também, que durante muito tempo foi considerado a maior invasão da América Latina. Hoje é um conjunto muito legal, muito urbanizado. E nós temos aqui imagens desse período. Olha o conjunto Cidade Nova. Era visto como uma área extremamente interiorana, né? Do lado direito, a estação de trem por onde passava, né, a locomotiva. População, mais de 500 mil pessoas, né? A diferença aqui também existe de homens e mulheres. Taxa de fecundidade 1,4, já é um pouquinho acima da taxa de fecundidade de Belém do Pará, mas continua sendo uma taxa pequena, faz parte da mesorregião metropolitana. PIB, mais de 8 bilhões. Salário médio, o salário médio já é bem menor, tá, gente? Bem menor do que a capital, 1,8. Ananindeua é muito forte no setor terciário, tá? Mas também, infelizmente, na economia informal. Existe indústria em Ananindeua? Claro que existe. Nós temos até em Ananindeua o Distrito Industrial, tá? IDH 2010, pesquisa de 2010, 0,7. O IDH bom, né? Taxa de escolarização também quase 100%. Mortalidade infantil, de novo, 15,61, uma taxa muito alta. E taxa de homicídio também elevada, tá, gente? 30 a cada 100 mil habitantes. Mas lembrando que já foi muito pior. Hoje, o prefeito atual, grava esse vídeo em 2022, é conhecido como Dr. Daniel, ok? Então isso é Ananindeua. Olha aí, gente, eu trouxe essa informação extra, né? Quanto era a taxa de homicídios em 2018? Não podíamos mais sentar à porta de nossas casas. 92. Inclusive, nesse período foi feito um projeto do governo federal, do governo Bolsonaro, juntamente com o ministro da Justiça na época, o Sérgio Moro, que para Ananindeua foi enviado a Força Nacional. E aí, graças a Deus, e a essa intervenção da Força Nacional e também da forte presença do governo do estado do Pará, desenvolvendo projetos sociais, houve uma grande redução na taxa de homicídios. Mas ainda é alta, né, gente? Por uma população de 500 mil pessoas. Castanhal, tá aqui, gente. Você vai hoje na Praça do Estrela, em Castanhal, você vê, deixa eu ver se tem uma imagem atual aqui. Tá aqui, olha. Você vê a locomotiva, linda e maravilhosa, né? Castanhal, assim como Ananindeua, vai ganhar força e fluxo migratório graças à estrada de ferro. Estrada de ferro Belém-Bragança, beleza? Então, 1885, chegada dos primeiros trilhos para a construção da ferrovia. 1903 foi firmado um acordo com o governo da Espanha, olha que interessante. Trouxeram alguns imigrantes europeus para cá. Só que esse processo migratório não foi consolidado. Na década de 30, né, somente na década de 30, Castanhal ganhou o seu status oficial de município também na era Vargas. Naquele primeiro momento, os primeiros anos do governo Vargas, durante o governo provisório, que para cá, para o Pará, nomeou nada mais, nada menos que Magalhães Barata. Magalhães Barata governou o estado do Pará com mãos de ferro entre 30 e 35. É isso aí, 1930 a 1935. E depois foi retirado do poder pelo próprio Getúlio Vargas. E quando chega a Segunda Guerra Mundial, ele vai ser recolocado no governo do estado do Pará para organizar a heróica e esquecida Batalha da Boracha. Tá bom, gente? É muita história, é muita história. Lembrando, tá, gente, que essa aula aqui é uma aula
demo, tá? A nossa aula completa você pode adquirir, você pode comprar lá na plataforma do Hertz Online. É só tu colocar aí o Hertz Online no Google que ele vai te mostrar a plataforma onde tem as nossas aulas gravado em estúdio, o professor feião lá em pé, na frente de uma televisão Ultra 3D do Super Pop, uma câmera profissional, áudio, um sistema muito bacana. Você compra esse material do professor Rogério e de outros professores também lá pelo portal do Hertz Online. Beleza? Então aqui é apenas uma aula demo. Nós temos aqui, eu acho que é aproximadamente 60% dessa aula, tá bom? Não é também só o superficial. População, uma população que cresce a cada ano, né? Temos mais mulheres do que homens e olha a taxa de fecundidade, gente. Novamente, uma taxa de fecundidade maior conforme nós vamos nos distanciando dos grandes centros. Logicamente que isso não é uma regra, tá, gente? Mas tá aí, gente. Castanhal faz parte da região metropolitana. Uma questão que aconteceu agora há poucas semanas, tá, gente? Barcarena faz parte agora da região metropolitana. Então isso vai promover uma grande valorização imobiliária, inclusive para Barcarena. Barcarena é muito próximo de Belém, né? Pega a alça viária, uma hora e pouquinho, 1h30 no máximo, você chega a Barcarena, principalmente agora porque tem a ponte. Economia, tá aí o PIB de 4 bi, receita pública mais de 420 mil, né? Saldo da balança comercial também bem expressivo, né? Lembrando que em Castanhal, gente, nós temos muitas indústrias, nós temos também a agricultura, tá? A agricultura é importante para a cidade de Castanhal. Agora, logicamente, né, gente, não é aquela potência na agricultura como outros municípios, né? Como Altamira, como Marabá, como São Félix do Xingu, sei lá, e até mesmo Moju, mas é importante ali para a subsistência local. Salário médio 1,6, tá bom? Tá aqui, olha, entre 2010 e 2016, o PIB municipal dobrou. Olha que legal, né? O setor de serviço é responsável por 56% da economia do município. Então, olha a importância do setor terciário, da prestação de serviços. Não te esquece, tá, gente? Setor primário da agricultura, setor secundário da indústria, setor terciário da prestação de serviços. Administração pública 21%, setor industrial 17%, agropecuária 5%. Nós temos até uma pecuária ali, gente, olha, uma agropecuária bem bacaninha ali, né? Como cacau, dendê, coco, entre outras atividades. Então, se vier na sua prova que inexiste, não tem a existência de agropecuária em Castanhal, é uma alternativa incorreta. Beleza? IDH já dá uma caída aqui, né, gente? Assim como taxa de escolarização. Mortalidade infantil, ainda bem, é menor do que a média que nós estávamos vendo aqui, que chegava ali na casa dos 15 por 1.000 crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Lembrando, tá, gente, que a mortalidade infantil em países de primeiro mundo está ali na casa dos 7, 8. No Brasil ainda é muito elevado, está acima de 10. Segurança, taxa de homicídio, 35, olha, por 100 mil habitantes. Então é uma taxa de homicídio também elevada. Aqui, ó, gente, o prefeito Titã do MDB. Aqui na entrada de Castanhal, tá, gente? Quem vai de Belém para Castanhal, tem aqui um pequeno Cristo Redentor, né? Muito bacaninha. Geralmente, quando a gente passa por aí, tira uma foto, né? E diz que o Cristo Redentor, que estamos no Rio de Janeiro, né? Tem até uma brincadeirinha falando que os invejosos dirão que é Castanhal, mas é o Rio de Janeiro, né? Claro que não é o Rio de Janeiro.
Então, Castanhal é isso, tá, gente? É uma cidade muito bacana, eu já dei muitas aulas em Castanhal, uma cidade tranquila, com não tão tranquila assim, né? Mas é uma cidade boa de se viver, tá? Muito vinculada ao comércio, como eu já falei várias vezes para vocês. Tucuruí, forte presença indígena, muito vinculado com a presença indígena, assim como a maioria das cidades do estado do Pará, no século XVII em diante, né? Foi um distrito, né, vinculado a Baião, Alcobaça, olha esse nome, né? E na década de 40, Alcobaça começou a ser chamado de Tucuruí. Em 1947, ele foi desmembrado do município de Baião. Uma população de mais de 100 mil pessoas. E muito se fala, gente, de Tucuruí por conta da hidrelétrica, né, que promoveu um grande fluxo migratório ali na década de 80. Mas o que o professor Rogério vai falar para vocês, o que vocês não sabem, que houve outro fluxo migratório na construção, olha aqui que interessante, que não existe mais, de uma pequena ferrovia, né? Uma ferrovia de aproximadamente 117 km, né? Às margens do rio Tocantins. Então, para construir essa ferrovia, foi gasto muita grana na década de 30, ela foi concluída, mas logo depois, na década de 70, ela foi desativada. Beleza, gente? Então, cuidado com isso em prova. O primeiro grande fluxo migratório para Tucuruí, nós falamos muito em Tucuruí quando nós falamos da hidrelétrica, depois eu vou entrar em maiores detalhes. O primeiro fluxo migratório foi de ferrovia. Taxa de fecundidade 1,5, né? É uma taxa tranquila até, 1,5 filho por mulher. E olha aqui, gente, presta atenção, não te esquece das mesorregiões, tá? Mesorregião Marajó, mesorregião metropolitana, mesorregião sudeste, mesorregião sudoeste, né? E logicamente não podemos esquecer do Baixo Amazonas e também a mesorregião nordeste. Essa letra parece a letra do meu filho. Não, a letra do meu filho é mais bonita. Então tá aqui, gente. Não te esquece. Mesorregião Marajó, metropolitana, sudeste e sudoeste, Baixo Amazonas e Nordeste. Essas são as mesorregiões que vocês são obrigados a conhecerem. Eu já mostrei isso aqui em uma determinada aula, ou não lembro exatamente se eu já mostrei. Se não mostrei, gente, logo eu vou mostrar, mas eu acredito que eu já mostrei. Economia, o PIB de 5 bi, salário médio de mais de 2 salários médios, e assim como Castanhal, o setor mais forte é o setor terciário. De 100% de estabelecimentos comerciais, 40% são dos setores de serviços. Então observa o quão é muito forte lá, né? Em consequência da instalação da usina hidrelétrica, né, o setor industrial cresceu ali na região e nos municípios vizinhos, né? Inclusive no setor de indústria de transformação, né? Na fundição de metal, por exemplo, na fundição do ferro. Mas ali também nós temos o setor primário, né? A extração de castanha do Pará. Aqui é o exemplo de uma empresa, né, que trabalha no municípios vizinhos. E também temos aqui a questão do extrativismo, né, de madeira, né, de argila, a questão da pecuária também. Então, uma economia muito diversificada, mas o setor terciário é o setor de maior importância, né, e que emprega um grande número de trabalhadores
de forma formal. Não esqueçam disso, tá, gente? Isso foi colocado, inclusive, numa prova da Polícia Civil, de investigador, se não me falha a memória. Não sei se foi delegado ou investigador, mas não importa. Qual o setor que mais emprega no estado do Pará de forma formal? O setor terciário. IDH 0,6, mais ou menos, né? Taxa de escolarização 94%, mortalidade infantil 15%, uma mortalidade infantil alta, como eu falo para vocês. Segurança, uma taxa de homicídio de 30 por 100 mil habitantes, também alta, mas não tão alta como 2018, 2019 era. O Pará era praticamente terra sem lei nesse período, não só o Pará, né? O Brasil como um todo. E o prefeito Alexandre Siqueira. Chegamos aqui em Marabá. Ô, Marabá querida, faz muitos anos que eu não vou em Marabá. Olha aqui o mapinha, Marabá, vizinha de Parauapebas, vizinha de Eldorado dos Carajás, vizinha de Itupiranga. Por aqui nós temos, olha, o rio Tocantins. Nós temos a BR que vem lá do Nordeste, 222. Nós temos a BR 230. Nós temos a BR 153, 155 e a estrada de ferro do projeto Grande Carajás, né? Então isso depois nós vamos ver em outra aula, a questão da estrada de ferro e o sistema de transporte. Então, como falei, gente, Marabá encontra-se num entroncamento. Aqui, olha, várias rodovias se encontram, os rios se encontram e a ferrovia também. Então, por isso que Marabá é uma potência econômica, é uma cidade, é uma capital, podemos assim dizer, uma capital regional de suma importância para o estado do Pará. Beleza? Marabá, como está dizendo aqui, foi explorada pelos portugueses ainda ali no século XVI, né? Só que sem saber por onde eles estavam passando de fato, não ocuparam de forma efetiva, não promoveram a colonização. O município ele só foi instalado no século XX, né? É um município novo para os parâmetros históricos do Pará. Não tão novo quanto o Ananindeua, quanto o Castanhal, mas é um município novo, tá, gente? Marabá vai ter um grande surto populacional a partir do momento que nós teremos o desenvolvimento das BRs e das rodovias estaduais. As rodovias estaduais nós chamamos de PA, né? Então, dentro daquele projeto, dentro daquela ideia de integrar para não entregar, a política dos militares para a Amazônia, Marabá e outras cidades ganharão em fluxos migratórios e, infelizmente, também em problemas socioeconômicos. Beleza? A BR-150 passa mais ou menos por aqui, né? A Belém-Brasília, né? Não passa por Marabá, mas logicamente vai interferir direto e indiretamente no crescimento populacional. Marabá teve vários fluxos econômicos, né? De drogas do sertão, de pecuária, de agricultura familiar, até chegar ao grande foco da mineração e da pecuária moderna. População, mais de 200 mil pessoas, né? Você observa que é uma população significativa. Aqui é interessante, olha, gente. Aqui em Marabá nós temos mais homens. Vocês que são de Marabá, vocês observam isso, principalmente nas baladas, nas festas, ou como nós falamos aqui no rock doido, né? Taxa de fecundidade 1,7, olha só, já está crescendo, já está chegando na casa dos 2. E Marabá fica na região, olha aqui, mesorregião sudeste, tá? Sudeste, assim como Tucuruí, sudeste. O que é a região sudeste? Eu vou desenhar mais ou menos aqui o estado do Pará. Nossa, parece um desenhozinho de criancinha, né? Mas até que ficou legal, né?
A região sudeste é essa daqui, ó. Beleza? Essa é a região sudeste do estado do Pará. A sudoeste já é essa outra aqui, do lado esquerdo do mapa. Ok? Economia, um PIB, olha, acima de 10 bi. Receita pública acima de 1. Balança comercial também elevadíssima. E o rebanho, né? Que gradativamente nos últimos anos cresceu de forma significativa, né? Graças a investimentos estruturais do governo do estado, o uso de tecnologia de ponta das empresas, né? dos abatedouros, dos grandes frigoríficos de marcas nacionais. Então, Marabá só perde para São Félix do Xingu, dentro desse contexto de crescimento da pecuária. Infelizmente, né, traz consigo aí, gente, essa questão do desenvolvimento da pecuária, a questão do desmatamento. Está praticamente no centro do arco do desmatamento, né? Tá aqui, olha. Olha essa parte da aula. O vídeo, professor, que isso? Virou um espelho? Não, tu não tá te olhando no espelho. Porque se tu estivesse olhando no espelho, eu seria esse primeiro aqui, ó. Só falta colocar um fone de ouvido. Pronto. Eu falo isso em sala de aula, o pessoal fica olhando. E aí fala, olha, tu é isso aqui que tá olhando, né? Então vamos ver, né? Vamos ver se os dados, né, sobre a pecuária aqui no Pará. Tá aqui, olha. São Félix, Marabá, Novo Repartimento e Altamira. Então aqui são dados mais recentes do Anuário do Pará, que é um documento oficial do estado do Pará, que traz os dados oficiais, beleza? Então São Félix tem mais gente aí, olha, tem mais boi do que gente, quase 2,5 milhões. Marabá, 1,5 milhão. Novo Repartimento, 1,155. E Altamira, que daqui a pouco nós vamos ver. Não, Altamira não, Santarém, que nós vamos ver. Você tem uma grande população. Um grande número de cabeça de gado, né? Então, Altamira destaca-se pela produção energética, por Belo Monte, né? Infelizmente, por altas taxas de homicídio, daqui a pouco nós vamos ver sim aqui no slide, e grandes problemas sociais por conta dessa hidrelétrica, né? Desmatamento também. Altamira, Marabá, São Félix sempre aparecem nos rankings de desmatamento do Brasil, da Amazônia legal, ok, gente? Então fixa isso na cabeça de vocês. A pecuária no Pará é muito forte. São Félix, Marabá, Novo Repartimento. Principalmente os 3 primeiros. São Félix, o santo dos cornos. Né? São Félix. Muito boi lá, até hoje. IDH 0,6. Taxa de escolarização 94. Mercado de trabalho 18% de forma formal. Mortalidade infantil já dá uma reduzida, né? Taxa de homicídio bem elevada, tá, gente? 40 por 100 mil habitantes. Então é um negócio muito complicado. É proibido andar desarmado. Prefeito Tião Miranda. Ah, tá aqui, gente. Altamira. Tava na dúvida, né? Tinha esquecido esse pequeno grande detalhe. Altamira, origem nas missões jesuíticas. Lá no século XVIII, o maior município, olha como ele é grande, olha onde fica a sede do município, ali na pontinha. Altamira é cortado aqui, gente, pela BR-230, tá? Pela Transamazônica, mas um pedacinho dela também é cortado, tá vendo aqui? Pela BR-163, a Cuiabá-Santarém. Então observe como ela é cercada de rodovias, e isso traz, infelizmente, muito desmatamento, né? Antes de ser conhecido como Altamira, né, pertencia aqui a Souzel, era Souzel, que nome estranho, né? Em 1911, houve a criação do município, né?
E como eu falei para vocês, a importante rodovia aqui é a Transamazônica e é o maior município. Milhares e milhares e milhares de quilômetros quadrados, infelizmente vítima de desmatamento e garimpo ilegal. Uma população de mais de 100 mil pessoas, olha, é uma cidade grande, né? Nós temos aqui um pouco mais de mulheres do que homens, taxa de fecundidade, olha aqui, o pessoal já gosta de fazer uma saliencinha aqui com filho, né? Já passa dos 2, a média de filho por mulher. Hoje as mulheres estão muito mais dedicadas ao trabalho, né, ao mercado, aos estudos, então a média é ali no máximo de 2 filhos, né? Muita gente com um filho. No meu caso, eu tenho um filho, né? E até então não pretendo ter o segundo. Vamos ver o que é que acontece, a gente nunca sabe, né? Mesorregião Sudoeste. Sudoeste, lembrando, novamente, fazer aqui um mapinha do estado do Pará. Sudoeste é essa região aqui, ó, gente, do lado esquerdo do mapa. Beleza? PIB 2 bilhões, receita pública 353 mil, 700 mil balança comercial, cabeça de boi, como eu falei para vocês, é o quarto maior do estado do Pará, e a média salarial de 2 salários mínimos. IDH 0,6, taxa de escolarização acima dos 90%, população ocupada de forma formal 17%, taxa de homicídio, gente, elevadíssimo, mas saibam que já é bem menor do que alguns anos atrás, tá? Era muito, muito grande, acima de 100. Mortalidade infantil elevadíssima também. Olha só, gente, que tragédia social. Então, muitos pontos negativos aqui, infelizmente, em Altamira. Prefeito Claudomiro Gomes, tá aqui, olha. Muitas e muitas notícias de Altamira falam sobre o desmatamento. Foi o município que registrou as maiores áreas de desmatamento da Amazônia Legal nos últimos 7 anos. Os dados fazem parte do estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que estudou os anos de 2013 e 2018. 1,9 mil quilômetros quadrados, 5% de todo o desmatamento da Amazônia. Essa área é tão grande, gente, que equivale à cidade de São Paulo. Que coisa absurda, do absurdo, né? Então, 2013, 14, 15, 16, tivemos grandes taxas de desmatamento em Altamira. Então, você observa aqui, gente, um mapa e uma tabela bem legal. Eu gosto de fazer essas tabelas. Quem me acompanha, acompanha aí o Instagram, prof._Rogério Silva. Eu sempre posto ali atualidades para o concurso da PM, concurso da ESA, Sargento Exército e outras atualidades também como o mercado financeiro do concurso do Banco do Brasil. Sigam lá no Instagram. Se vocês quiserem comprar a apostila também, só a apostila, R$30 que eu vendo, é só entrar em contato aí no Instagram. Então você observa aí, gente, o aumento, né, de 2015 para 2020 do desmatamento do estado do Pará e São Félix do Xingu, Altamira e Marabá, sempre ali na liderança, por conta da pecuária. Observa aqui, gente, que em 2020 você tem uma redução de desmatamento comparado ao novo repartimento com o Paragominas, né? Novo repartimento teve 8.423, né? Bem maior do que no passado. E aqui Paragominas, não, Paragominas aumentou também, né? Houve uma pequena inversão aqui, né? Não houve inversão. Não houve, sim. Novo repartimento teve um aumento dessa taxa de 600 para 8.000 e pouco, que vai elevar, né, comparado com Paragominas. Logicamente, se você for ter uma média histórica, Paragominas tem muito mais.
Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, gente, é sempre, cadê a setinha, caramba? Sempre foque nos 3 primeiros, tá? São Félix, Altamira e Marabá. Aqui o arco do desmatamento, né? Não, perdão, aqui não é o arco do desmatamento. São os focos de incêndio nos 8 primeiros meses de 2022. Observa que os focos estão subindo no mapa. O arco do desmatamento ele está aqui, ó. Esse é o arco do desmatamento, correto? Que vem crescendo nos últimos anos. Inclusive pegando aqui o Acre, deixa eu chegar aqui no Acre. Só que os incêndios estão acontecendo de forma muito intensa também fora do arco do desmatamento, ok? Olha aqui, gente, como Altamira era muito perigosa, né? 105, 130, 103, né? Taxas de homicídios comparado a guerras. Altamira, né? Chegamos em Santarém. Linda e maravilhosa Santarém. Ainda não conheço Santarém por enquanto. Deve ser uma cidade que necessita de mais aparato para o turista. Mas mesmo assim nós temos a linda e maravilhosa praia de Alter do Chão, né? Santarém começou a ser visitada ali pelos europeus ainda no século XVII. Muitos jesuítas se instalaram ali com um projeto de colonização, né, no século XVIII, e daí fundaram a Vila de Santarém. Aqui na imagem você observa as cariátides, né, como se fosse um 3D, tá, gente? Bem mais complexo do que a cerâmica marajoara. Essa é a cerâmica tapajônica, tá? Os índios da civilização tapajônica foram arrasados pelos europeus a partir do momento que eles tiveram contato com eles, diferente da civilização marajoara, que não teve contato com os europeus, né? A Câmara Municipal aprovou em 1981 que as comemorações do aniversário da cidade seria 22 de junho, né? 22 de junho. Até 1981, o aniversário era comemorado no dia 24 de outubro. Então tinha essa polêmica. Qual era o verdadeiro aniversário da cidade, né? Então, aqui, gente, foi quando ela foi levada em consideração como cidade, né? E aqui, quando ela foi levada em consideração como cidade, ela foi elevada em 1848. Então, muita gente vai comemorar aqui, ó, o 1848. Beleza? Então, vai ficar essa polêmica. Qual vai ser o aniversário da cidade? Quando ela se transformou em categoria de cidade, em 48, ou quando ela foi considerada uma vila em 1758. Né? Nós, historiadores, geralmente gostamos do mais antigo. Tá? Então é isso, gente. Santarém, população de 300 mil, a maior população do estado do Pará, a terceira maior do estado do Pará, perdão, a maior é Belém, né? 151 mil homens e 156 mulheres. A maior parte dos municípios que nós estamos estudando tem a maioria de mulheres, né? Taxa de fecundidade bem elevada, tá, gente? E faz parte da região que Baixo Amazonas. Novamente, desenhando aqui o estado do Pará, Mequetrefe. Qual é a região do Baixo Amazonas? É essa região aqui, tá? Essa região do extremo norte aqui do estado do Pará, mas para o lado ali do Amazonas, né? Aqui nós temos o estado querido do Amazonas, o rio Tapajós, que é muito importante aqui nessa região. PIB 5 milhões, né? Receita pública 697 mil, uma balança comercial pequena, né? E a média de salário na casa dos 2. Você vê aqui a imagem, Alter do Chão. E assim como Marabá, a região de Santarém passou por vários ciclos econômicos.
Eu não gosto muito da expressão ciclo econômico, gosto muito mais de momentos econômicos, né? Lá no período colonial, as drogas do sertão, o cacau até hoje é muito forte, a juta também, aqui são as drogas do sertão, né? Castanha, cacau, aqui é a economia da borracha e aqui a juta. Para quem não conhece a juta, tá? Aqui dá para fazer bolsas. É utilizado como é uma fibra, né? Utilizada, por exemplo, em automóveis, né? Nos bancos dos nossos automóveis. Pimenta do reino e vai dar um boom, né? Um grande crescimento populacional quando ocorre a construção das BRs, né? 230 e a BR 163, né? Hoje, assim como outras regiões do oeste do Pará, passa por um intenso processo de extração do ouro, né, gente? Principalmente nos municípios vizinhos, que acabam poluindo a região de lá, né? Então ela foi muito forte com o ouro na década de 80, mas ainda tem um pouco lá dessa exploração de ouro, logicamente destaque-se ali a questão do turismo, né, do ecoturismo. IDH 0,6, mortalidade infantil elevada, taxa de homicídio, ainda bem, uma taxa pequena para os padrões do estado do Pará. Prefeito Nélio Aguiar. Chegamos para o nosso último município, né? Lembrando, tá, gente, que essa aqui é uma videoaula demo para vocês, para ficar gravada aqui para vocês e principalmente para quem não tem condições de comprar um curso, de frequentar um curso presencial, estou dando a minha contribuição aí, além de divulgar o nosso trabalho, né? Breves, os primeiros habitantes eram indígenas, logicamente, da tribo dos Bocas. 1738 aparecem os irmãos aí Fernandes e Ângelo, né, que receberam essa área como uma sesmaria, só que só foi transformado em município de forma efetiva, né, no século XIX, tá aí, 1851, 25 de outubro, a criação do município. A população, uma população bem expressiva, né, 100 mil pessoas, é a principal cidade em número populacional do Marajó. Tem, por exemplo, Soure tem 25 mil pessoas, né? E tem cidades muito pobres com problemas sociais gravíssimos ali, né? Melgaço, no Marajó, já foi o pior IDH do Brasil. Você tem aí mais homens do que mulheres e olha a taxa de fecundidade, filho de Deus. Aqui um mapa, né, para mostrar. Aqui a ilha do Marajó, tá? Vizinho aqui, olha, Curralinho, nós temos Muaná, olha aqui Melgaço, Portel, né? É um pouquinho distante daqui, gente. Aqui, ó, Breves, você navega para cá para chegar bem aqui em Belém. Belém tá bem aqui, tá? Não aparece no mapa. Olha a taxa de fecundidade, gente, né? A taxa de fecundidade é elevada, tá? Muito elevada. Bem aqui, cadê o que eu ia falar? Não, mais para frente. Seguimos. PIB 809 milhões, receita pública 218, balança comercial 607. O salário, até que a média não é tão baixa para os padrões do Marajó, né? E quando você fala em breve, gente, você fala em extrativismo, tá? Então, na questão de prova que vai falando de setor primário, extrativismo, palmito, carvão, madeira, açaí, né? Destaque para o açaí, logicamente que a questão vai estar falando de breves, tá bom? Nós temos lá o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, né? Mas logicamente que não são os maiores do estado do Pará. Não são, inclusive, nem na questão do búfalo, tá? Que é uma característica muito marcante do Marajó. Tá aqui, se Deus quiser, você vai estar usando essa viatura aqui, né? Professor, essa viatura, gente, isso aqui é mais para turista, tá, gente? E para acompanhar algumas missões em Campos Alagados. Lá, eu estive lá recentemente, eles usam Hilux, picapes, né? No Marajó, tá? Onde nós temos mais búfalo no Marajó é em Chaves, depois em Soure, né? Muito queijo, muito filé, muita fazenda.
Eu tive a oportunidade de visitar uma fazenda em Soura, a coisa mais linda, mais maravilhosa que os olhos podem perceber nesse planeta, né? Muito bonitas fazendas do Marajó, beleza? Olha aqui o IDH, era isso que eu queria falar, gente. O IDH pequeno, voltando aqui, e a taxa de fecundidade maior. Quanto maior a taxa de fecundidade, geralmente o IDH é baixo, beleza? Taxa de homicídio aqui pequena, né? Aqui a taxa de escolarização também bem menor. Mortalidade infantil ainda bem que não está tão elevada, mas ainda é alta. E o prefeito Charão Leão. Aqui, gente, eu faço um mapa mental, né? Um gráfico, melhor dizendo, para você saber quais são os municípios mais violentos que estão sendo cobrados na tua prova. Graças a Deus, gente, eu dou aula há muitos anos, né? Eu dou aula há 20 anos, tá, gente, para o concurso da PM. E nos últimos anos, houve uma redução, porque esse gráfico ele estava bem aqui em cima, tá, gente? Antigamente era aqui esse gráfico. Então, teve uma redução muito importante. O crime organizado está cada vez mais organizado e para eles não é negócio ter tantos homicídios. Isso também é uma das explicações para a redução da taxa de homicídios. Então está aqui Santarém, Belém, Ananindeua, Castanhal, e desses municípios que nós estamos estudando, né, a maior taxa de homicídio é de Parauapebas. Perdão, né, Parauapebas a gente não está estudando, né? Desses municípios de maiores populações, aqui ó, município de maiores populações, o maior é Parauapebas. Desse que nós estamos estudando, olha aqui, observa, Marabá, Castanhal, tem altas taxas de homicídios. Parauapebas, gente, acima de 40 a taxa de homicídio, muito grande. E só para você ter um comparativo, a taxa de homicídio do Brasil foi de 20,99, 21. Então o estado do Pará ainda tem graves problemas de segurança pública, né? De homicídios e tudo mais, tem que ser enfrentado por vocês, que serão nossos futuros policiais militares. Aqui, gente, eu já trago uma visão geral da taxa de homicídio por todo o estado do Pará, levando em consideração os 144 municípios. Beleza? Então você vê aqui do lado direito a taxa de homicídio no Brasil. A tendência foi de aumentar ali de 2007 para 2016. Graças a Deus, e hoje está menor. E aqui no Pará, gente, né? Floresta do Araguaia, Anapu, Abel Figueiredo, Cumaru do Norte, Novo Progresso. Olha esse absurdo, gente. Taxa de homicídios de nível de guerra, de Iraque, de Afeganistão. A taxa de homicídio no Brasil está na casa dos 20. Agora é 2020. Tudo bem que aqui é 2021, mas não tem grande diferença, tá, gente? Esses dados eu coletei agora, do Anuário do Pará 2022, referente a 2021. Então, você observa, o Brasil, a taxa está na casa dos 20, o estado do Pará, a média é 30, e esses capirotos aqui é acima de 100. Lembrando que essas populações são pequenas, né? Muito dessas taxas de homicídio, gente, é por conta das disputas por terra, como, por exemplo, o Anapu. Há alguns anos atrás, a Anapu ficou conhecida internacionalmente por conta do assassinato da Dorothy Stang. E observa, gente, que eu coloquei aqui do lado, de forma proposital. Todos esses municípios com maiores taxas de homicídios, eles ficam na região sul do estado do Pará, ou sudeste ou sudoeste. Sudeste, o lado direito, e o sudoeste do lado esquerdo, na região sul do estado. Então, são regiões bem problemáticas quanto à questão de conflito pela terra, garimpo, né, narcotráfico, extração de madeira ilegal, tudo o que você possa imaginar. Segundo o governo do estado do Pará, houve uma redução significativa em 2020, né, de 20% das taxas de homicídios. Beleza, gente? Olha aqui. Aqui é um quadro que eu tenho muito orgulho, né, que eu monto,
de fazer uma comparação, né, desses municípios que nós estudamos. Então dá uma pausa aí no vídeo, né? Tira o print, imprime isso aí para você, né? Para você estudar. Aí você vê todo um complexo de dados ali, né? População, PIB, fecundidade, IDH, homicídio, mortalidade infantil. Então aí você tem uma visão geral, né? Eu sempre faço essa análise aqui, olha. Belém, tá aqui, bora pegar a capital. IDH, que é o melhor IDH, 7. Taxa de fecundidade, uma taxa pequena, 1,34. Qual é a maior taxa de fecundidade? Breves, olha o IDH. Então, quanto maior a taxa de fecundidade, menor é o IDH. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Lembrando, tá, gente? O que é levado em consideração o IDH? A expectativa de vida, a questão da renda e a questão dos anos de estudo, ou seja, educação. Então, são esses 3 parâmetros que você tem que estudar, analisar, para saber se é bacana aquele município, aquele país para se viver. Não leve em consideração o PIB, porque às vezes o PIB é elevadíssimo por conta da presença de grandes empresas. Só que o dinheiro não fica com a população, com o povão. Beleza? Expectativa de vida, saúde, educação. Quanto mais você estuda, gente, mais educação formal você tem, maior vai ser o seu salário. Quanto maior o seu salário, teoricamente você vai viver mais. Beleza? Então acompanhe aí, gente, né, os nossos estudos. Aqui, logicamente, esses dados, né? A maior população, Belém. O maior PIB, Belém. O maior salário, Belém. A maior taxa de fecundidade já é Breves. O melhor IDH, Belém. A maior taxa de homicídios, você vem aqui 59, olha, muito elevado. Altamira. E mortalidade infantil, qual é o maior? Altamira. Se você for ver desmatamento, também está ali no meio. Beleza, gente?